ler alguns versículos salteados. A gente vai ler do verso 30 até o verso 39 e depois a gente vai pular para o verso número 44. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, a partir do verso 30. Quem encontrou na glória a Deus é. Glória a Deus! Se você não tiver encontrado, acompanhe aqui pelo Data Show. 7 mil as luzes, pode pedir para o povo poder acompanhar também. E a gente vai seguir com a leitura, que é uma leitura longa. Diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. E depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaro, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E fizeram segunda vez. E disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego se encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora pula comigo do verso 39 para o verso número 44, verso 44. Do 39 para o 44. E o verso 44 diz assim: E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe, e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se ennegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. E você diz amém. Amém. Glória a Deus. Esse texto, irmãos, de 1 Reis, a partir do capítulo número 17, que nos fala sobre a vida do profeta Elias. Quando, na época que eu me converti, assim, se pregava muito sobre Elias. Era muito comum. Você ia numa vigília, se pregava era sobre Elias. Elias, ó, no altar, e ora caiu o fogo do céu. E havia uma pregação muito constante sobre esse tema. E eu acho que eu ouvi tanto falar sobre Elias, que aquilo ficou assim na minha cabeça como se todo mundo soubesse. É uma palavra que todo mundo já conhece, então não vale nem a pena pregar. E hoje, quando o Senhor me deu essa palavra, eu questionei com Deus, eu falei: Deus, mas todo mundo já ouviu tanto essa palavra. Deus falou assim: você tem certeza? Porque às vezes a gente pensa que porque a gente conhece algo, todo mundo conhece, mas não necessariamente é assim. Então, para você que, como eu, já ouviu muitas vezes essa mensagem, eu tenho certeza que Deus tem coisas novas para revelar ainda ao teu coração. Mas para você que nunca ouviu, você vai ouvir algo falando de um Deus que opera coisas sobrenaturais no meio do mundo. Algumas vezes, dentro de igrejas, eu tenho visto pregações pelo YouTube. Algumas vezes eu começo a assistir e nem termino, pastor. Eu assisto 10, 15 minutos e já desligo. Porque a gente tem muitas pregações muito coaches, aquela coisa falando sobre como o homem tem que fazer, e sobre metodologias, e sobre sistemas, e uma pregação muito humanizada. E às vezes a gente deixa de falar um pouco sobre o poder sobrenatural de Deus de realizar milagres. E Ele ainda faz milagres. Mesmo numa noite como essa, em que a igreja tem muito pouca
muita gente, por causa da chuva, porque um estava doente, porque outro teve um outro compromisso, mas você que chegou até aqui, que veio até este lugar, vai contemplar milagres da parte de Deus. Então eu te peço nessa noite, não deixe a sua boca fechada, abre a boca para glorificar, se alegre dentro deste lugar, porque o Senhor tem milagres a operar aqui dentro, e você vai receber algo especial da parte de Deus. Quem acredita que vai receber o sobrenatural? Glória, glória, glória. Nós não temos muita informação sobre a origem do profeta Elias. Apenas diz que ele era Tisbi, do lugar onde ele morava, e o Talmud diz que ele provavelmente era dos descendentes de Benjamim, da tribo dos benjamitas. Mas não se tem muitos detalhes sobre a sua história, a sua infância, a sua juventude, praticamente nada. Só que no capítulo 17 do primeiro livro de Reis, Elias aparece. E quando ele aparece, ele não aparece como alguém começando na caminhada profética. Ele já aparece como um profeta consolidado. Ou seja, mesmo que a Bíblia não narre, havia um currículo, havia uma história, havia uma trajetória. Quando Elias aparece no capítulo 17, ele aparece como um agente de Deus para confrontar o rei Acabe e operar um grande milagre. Mas antes dele operar um milagre, foi construída uma caminhada com Deus. As pessoas talvez não conheçam, talvez eu não saiba e você não saiba, mas havia uma caminhada de Elias com Deus. Antes de operar grandes coisas, é necessário colocar cada tijolinho dentro da construção da sua casa espiritual. Antes de chegar e operar grandes feitos, nós somos recrutados para fazer pequenas coisas. Antes, muitas vezes, de estar no altar, nós estamos na porta, estamos lá atrás, estamos assentados, e Deus vai nos fazendo subir, vai nos fazendo crescer, vai nos fazendo evoluir. E às vezes nós olhamos para alguém e vemos um grande feito. Olha como essa pessoa louva, olha como essa pessoa prega, olha a minha autoridade profética. Mas eu quero te falar, se você também quiser chegar lá, vai colocando cada tijolinho dentro da sua construção, vai fazendo a tua casa, vai pagando o preço de jejum, vai pagando o preço de oração, vai pagando o preço de aprendizado, e você vai ver que quando chegar um momento, você vai aparecer diante das ribaltas, e as pessoas vão olhar e dizer assim: quem é ele? Quem é ela? Caiu de paraquedas. E Deus vai dizer: caiu de paraquedas nada, você não sabia, você não conhecia, mas eu, o Senhor, já estava preparando ele, preparando ela para grandes coisas. Glória a Deus. Deus começa a preparar Elias e chama Elias no capítulo 17. E o que estava acontecendo nesse capítulo 17, pastor? Foi falando aqui sobre Josué. Josué, todos nós sabemos que ele comanda o povo quando era 7 voltas em torno das muralhas de Jericó. Amém? Amém. Quando as muralhas de Jericó caem, o povo invade a cidade, e Deus, através da vida de Josué, há uma maldição pairando sobre Jericó, que ninguém poderia reconstruir a cidade. Quem reconstruísse a cidade de Jericó estava amaldiçoado e a sua descendência morreria. O que acontece? Na época de Elias, Israel já dividido em 2 reinos, reino do norte e reino do sul. No reino do norte reinava Acabe em Israel, e este rei Acabe, ele toma muitas mulheres para si, e dentre todas as mulheres que ele tomou, tem uma que para ele era especial, era aquele mais amado, e o nome dessa mulher? Jezabel. E esta Jezabel, adoradora de deuses pagãos, adoradora de Baal e de Azera, ela influencia tremendamente Acabe a reinar de maneira totalmente contrária à palavra do Senhor. E uma das coisas que Jezabel incita Acabe a fazer é desafiar a ordem de Deus. Deus dizendo assim: se Deus falou que quem reconstruísse a cidade de Jericó iria perecer, ia pagar um preço, vai lá, Acabe, você é rei, manda para reconstruir a cidade, e vamos ver se Deus vai realmente pesar a mão, ou será só uma palavra que ficou lá atrás. Acabe dá ordem para reconstruir a cidade, e o povo começa a reconstruir, e na obra da reconstrução, os líderes ali na reconstrução têm seus filhos morrendo, e no sepultamento dos filhos daqueles homens da reconstrução, no momento do sepultamento deles, Acabe vai até lá para poder marcar a presença como rei. Afinal, quem tinha dado a ordem era ele. E nesse momento aparece o profeta Elias, um homem de aparência não agradável, era um homem ruivo, com uma barba muito comprida, que nunca havia sido cortada, com os cabelos compridos, uma roupa que chamava atenção. Ele vestia como uma capa de pelo de camelo, muito espessa sobre os seus lombos, e um cinto que prendia aquela capa. E ele aparece ali no velório, no sepultamento, e ele diz assim: Acabe, você desafiou
enviou a palavra do Senhor. Deus mandou uma palavra e você acha que você pode fazer o que você quer, da maneira como você quer, do jeito que você quer, mas Deus vai te mostrar que Ele é quem está no controle da situação. Deus vai te mostrar, Acabe, que não é você que manda, que não é você que faz, que Ele ainda é Deus sobre Israel. E Acabe olha para aquele moço e fala assim: qual é o seu nome? E ele diz: meu nome é Elias. Sabe o que significa o nome Elias? Só o Senhor é Deus. Quando ele fala o seu nome é uma exaltação ao Senhor. E Acabe então começa ali a temer, porque ele sente autoridade na vida daquele homem. E aquele Elias diz assim: você adora a Baal, Deus da fertilidade, que controla as chuvas, as plantações, tudo isso. Mas eu vou te mostrar que só o Senhor é Deus. Segundo a minha palavra, cara, não vai chover mais sobre a terra de Israel, até eu mandar chover de novo. E eu quero ver se o teu Deus Baal é tão bom, é tão Deus da fertilidade, que no meio da seca vai fazer Israel ter colheita ou não ter colheita. E aí os céus se fecham sobre Israel. E Elias sai e volta para sua casa. Os dias começam a passar, as semanas vão passando e não vem chuva sobre Israel. E aí o rei Acabe fica irado com Elias e manda procurar o profeta. E não somente Acabe, mas o próprio povo de Israel. Porque naquele momento, quando Acabe reinava nessa época de Elias, Acabe havia paralisado todas as festas judaicas. Não se celebrava mais a Páscoa, não se celebrava mais a festa do Pentecostes, nada. Eles só tinham festas de adoração a Baal. E o povo estava simpático a Baal, o povo gostava daquela adoração a Baal. O povo já tinha totalmente se desviado dos caminhos do Senhor. E quando Elias aparece representando a Deus, ele lança uma palavra de seca. A seca traz ali um impacto, e o povo começa a procurar por Elias também para poder matar o profeta. Aí Deus fala: Elias, sai de onde você está e vai para além dos territórios de Israel, para fora do território de Israel, nas margens do ribeiro de Querite, e fica ali, porque ali eu vou cuidar de você. E Elias então vai às margens do ribeiro, ele bebia das águas do ribeiro, e diz o texto bíblico que 2 vezes por dia, de manhã e à noite, os corvos iam levar pão e carne para ele. Os corvos iam lá, levavam pão de manhã, carne, à noite levava mais pão e mais carne, e Elias ia se alimentando. Na tradição judaica, irmãos, não está ali constando como porco. Eles dizem que foram abutres ou urubus. E o Talmud ensina que, olha que tremendo, isso é tremendo. Urubu, abutre, ele não come carne fresca, ele só come carne decomposida. Então o que eles faziam? Eles caçavam alguns animais, matavam, e eles pegavam aqueles animais, ou encontravam algum animal morto, mas que ainda estivesse com a carne fresca, e eles levavam ali para a caverna, para o local onde era o ninho deles, para que eles pudessem esperar a carne se apodrecer, e depois de apodrecida, eles urubus pudessem comer. Só que quando eles levavam aquela carne fresca, próximo de onde estava Elias, antes da carne apodrecer, Elias, o plano do urubu era deixar a carne apodrecer, mas o plano de Deus era alimentar o profeta. Tem urubu planejando coisa para te destruir, tem urubu achando que vai deteriorar, que vai apodrecer, que vai estragar, que vai matar, mas Deus vai usar até o urubu para poder te abençoar, vai usar a estratégia para poder fazer algo excepcional, fantástico na sua história. Tem pessoa, irmão, que fala assim: eu vou deixar ele aqui nessa empresa, eu vou deixar ela aqui nessa empresa para eu poder humilhar ele, para eu poder humilhar ela, e ele pensa que está te fazendo mal, pensa que é carne apodrecida, mas Deus está usando essa situação, e todo dia 15, dia 30, o salário pinga na tua conta, e você está lá, andando, está caminhando. Era o plano do urubu, era o plano do abutre, mas eles não contavam com o plano de Deus agindo na história. Glória, 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 glória. Olha para o seu irmão
Querite, o Ribeiro também seca, porque ele era um afluente dos rios de Israel. Quando todos os rios de Israel secam, o afluente também seca. E aí o que Deus faz? Fala para que ele saísse dali e fosse para Sarepta, que também ficava fora de Israel, ficava em Sidom, na região de Tiro, Sidom. E ele vai até lá. E quando ele chega lá, Deus fala assim: uma viúva vai te alimentar. E eu imagino que ele ia pensando, fosse uma viúva rica, depois o marido morreu, deixou uma grande herança, uma bela casa. Só que quando ele chega lá, ele encontra uma mulher muito pobre. Muito pobre. E em Sarepta havia água. Mas aquela mulher fala: aqui tem água, mas na minha casa não temos comida. Ou melhor, temos só um pouquinho. Eu tenho uma última medida de farinha e de azeite, que eu vou pegar uns gravetos aqui, vou fazer um fogo, e eu vou preparar este bolo, este último bolo. E quando eu preparar este último bolo, eu vou comer, e depois o meu filho vai comer, a gente vai repartir, e quando a gente acabar esse bolo, não tem mais nada, nós vamos ficar aqui esperando a morte chegar, porque não há mais esperança para nós dentro de casa. Elias então interpela aquela mulher e fala assim: fazer um bolo, comer e morrer, péssimo negócio. Vou te dar uma sugestão melhor: faz o bolo, faz o fogo, mas quando estiver pronto, em vez de você e seu filho comer, em vez de você comer e dar para a sua família, entrega para mim. Aleluia! Dá para mim o seu bolo, e você vai ver algo sobrenatural. Irmão, presta atenção comigo. A gente montando a história hoje, e a gente sabe como ela termina, é lindo. Mas imagina se chega aqui na igreja e fala assim: olha, você tem só um pouquinho, então em vez de dar para você e para a sua família, dá aqui para mim, dá aqui na igreja. Como essa palavra seria recebida? Olha só, o profeta querendo extorquir a pessoa, olha o pastor querendo arrancar o último bolo da mulher. E esquece a questão financeira. Quantas vezes você pensa assim: eu vou dedicar este tempo para mim e para minha família. Alguém fala assim: para você e para a sua família, não, dedica para o Senhor. Eu vou passear, eu vou ali, vou aqui. Não faz para você não, faz para o Senhor. E aí você fala assim: nossa, mas a igreja está me consumindo, a igreja quer tirar tudo que é meu. Não é que eu tenha sábado de manhã livre mais, que eu esteja na aula de música. Não é que eu tenha domingo de manhã para dormir até mais tarde. É o único dia que eu posso dormir um pouquinho mais. Acordo cedo a semana inteira. No único dia que eu posso dormir até mais tarde, tem que levantar cedo para ir para a escola bíblica, para poder assistir aula. Aí chega no domingo à noite, está chovendo, eu tenho que pagar o mercado para poder vir para o culto. É difícil, é complicado, irmão. Mas quando Elias chega para aquela mulher e fala assim: você tem duas opções, ou continua fazendo para você, ou continua vivendo a sua vida do jeito que você quer, cuidando somente de você, com a força do teu braço, ou você coloca Deus neste negócio e coloca Deus como prioridade. E quando você põe Deus como prioridade, Ele multiplica a sua vida. Aleluia! A unção de Deus quebrando julgos aqui neste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, eu esqueci. Eles falam para ele: entrega para mim. Meu nome é só o Senhor é Deus. Entrega para Deus. E você vai ver o que vai acontecer. Ele não explicou o que aconteceria. Ele só desafiou a fé. E a mulher então faz o pão, o bolo, e entrega o bolo para ele. Ele senta, come o bolo inteiro. A mulher e o menino olhando assim, babando, boca salivando assim. E ele come tudo, bebe água. Tem mais nada não? Não, profeta, você comeu tudo. Acabou tudo. Tem mais nem um pouquinho de farinha aí, azeite, tem mais nada? Não. Acabou tudo. Nós entregamos para Deus o nosso tudo. Aí Deus falou para ela assim: então, estende a mão direita aí que vai receber a palavra. A farinha não se acabará mais desta panela. O azeite não se acabará mais desta botija. Até que Deus volte a mandar chuva sobre a terra, Ele continuará cuidando de você e cuidando da sua casa. E não vai faltar.
tem azeite na sua casa, que não só ela comia muito bem seu filho, mas ela se torna uma comerciante, vendedora de farinha e vendedora de azeite, e começa a angariar riquezas, porque ela ousou dar o seu tudo para Deus, aleluia. Glória a Deus. Elias ficaria um tempo com ela. O filho daquela mulher fica doente. Elias ressuscita o menino. O menino volta à vida. E Deus fala: Elias, está chegando o momento de se confrontar com Acabe de novo. E Elias então sai, Sarepta, e vai lá para encontrar Acabe e Israel. No caminho, ele é encontrado por um homem chamado Obadias, que cuidava dos profetas. Ele fala assim: Obadias, manda avisar Acabe que eu quero falar com ele. Obadias parte no encontro. Elias chega diante de Acabe, e Acabe fala assim para ele: és tu perturbador de Israel? Olha só o que está todo mundo passando aqui, essa seca, por causa de você, por causa da sua profecia. Tem criança morrendo, tem bicho morrendo, o povo está na miséria por causa da tua profecia, perturbador de Israel. E Elias falou assim: não, por causa de mim não. O povo está morrendo, o povo está pagando o preço, porque se desviaram dos caminhos do Senhor. E quem levou o povo a se desviar foi você, Acabe, você e a sua esposa. E por causa disso, eu desafio você, desafio o seu Deus, e desafio os profetas que adoram esse Deus para um duelo lá no Monte Carmelo. Manda chamar todos. E agora fala assim: só que são 400 os profetas de Baal, e a Zera tem 450, você vai sozinho? Ele falou: eu nunca estou sozinho, eu sei. E vamos lá no Monte Carmelo. E aí começa o confronto. Chegamos no texto que a gente leu. Os profetas de Baal preparam o altar, pegam um animal para sacrificar, provavelmente um touro, degolam um animal, colocam sobre o altar e começam a clamar e a dizer: Baal se manifeste, Baal manda fogo do céu, Baal mande fogo do céu, mande fogo do céu. E eles clamavam e nada acontecia. Elias então manda dizer assim para eles: olha, clama mais alto, talvez o seu Deus esteja viajando, tendo passear, esteja com o ouvido meio sujo, clama mais alto. E eles clamavam, mas não acontecia. Eles fizeram cortes no corpo, para que além do sangue do animal derramasse o próprio sangue sobre o altar, mas não acontecia. De manhã até o sol se pôr, até o crepúsculo, nada aconteceu. Aí chegou a vez de Elias. Elias pega o animal, alguém coloca uma faca aí na mão dele e fala: você vai sacrificar? Ele falou: antes de sacrificar, tem uma coisa muito importante que ele vai fazer. O que? Nós temos que reconstruir o altar. Quando o Acabe começa a tomar poder ali em Israel, ele destrói o altar do Senhor. E quando ele destrói o altar, os pedaços do altar ficarão lá, largados, no monturo, no lixo. Elias vai até onde estavam os pedaços do altar. Elias não constrói um altar novo do zero. Elias pega 12 pedras do altar que havia sido destruído, e com aquelas pedras ele reconstrói o altar. Ele restaura o altar. Pastor, não entendi. Tem vezes que Deus faz uma coisa totalmente nova na nossa vida, mas a maior parte das vezes o que Ele faz? Ele pega experiências que a gente já teve, situações que a gente já viveu, coisas que a gente já aprendeu, coisas que a gente já experimentou, e que a gente achou que tinha ficado no passado, que estava morto, destruído, que não tinha mais como viver. E Deus pega daquela coisa que estava jogada no lixo, morta no vale de ossos secos, e faz daquilo virar um grande exército. Ele pega os restos das pedras do altar destruído e faz daquele um altar novo. Eu quero dizer para você nesta noite, eu fui pregado aqui numa ministração da Visão Catiana sobre recomeço, e Deus quer recomeçar o altar de crente aqui neste lugar nesta noite. Tem crente que deixou o altar se quebrar, a luta vem,
para reconstruir o altar de novo nessa noite, para colocar o altar em posição. Não precisa fazer algo do zero, não. É só pegar daquilo que Deus já fez na tua vida e tenha certeza que aquilo que Ele já fez, Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo e ainda mais. E você constrói o altar com as 12 pedras e escava como um canal assim ao redor do altar, uma vala ao redor do altar. Coloca a lenha, prepara a lenha, sacrifica o animal, coloca o animal e o sangue ali sobre o altar. E quando eles pensaram que estava pronto, eles falaram assim: não, falta a coisa mais importante. O que é mais importante? Se Israel está vivendo uma seca, não chove há 3 anos e 6 meses em Israel, qual que é a coisa mais rara e mais preciosa que existe aqui? Água. No lugar onde faz 3 anos e 6 meses que não chove, não havia nada mais valioso do que água. E ele falou assim: alguém tem água aí? Olhando, parecia que ninguém tinha, mas ainda havia pessoas com água guardada. Glória a Deus! Cutuca o irmão do lado aí e fala assim: os tempos estão difíceis, é tempo de seca, mas você tem ainda um pouco de água aí, ainda tem água guardada aí, ainda tem água guardada aí, ainda tem água no seu estoque aí. Se tiver, essa é a hora de trazer água para o altar. Este é o momento de derramar água no altar. Ele junta 12 cântaros de água, 12. Separa 4, mas pode jogar a água toda sobre o altar. Toda, Elias, toda. Jogar 4 cântaros de água. A água começa a escorrer, molhando tudo. Tá bom, né? Não. Pega mais 4, joga também. Jogaram mais 4 cântaros de água. Começa ali de acumular água, virar ali um lago, uma piscininha de água ali. E agora eles vão guardar essas 4 aqui no final? Não. Pega e lança. Deus quer que a gente entregue tudo diante do Senhor. Glória a Deus! É tudo. E eles derramam aquela água completa. Fica tudo ali cheio de água. E eles fazem uma oração. A segunda tradição ensina, durou 36 segundos. Você pensa que precisa ficar a madrugada inteira orando? Você quer ficar? Isso. Mas a oração que move o coração de Deus não é pelo tempo que ela dura, mas pela entrega que ela tem. E pela fé que move essa oração. Não é pelo muito falar, não é pela repetição de um monte de palavras, é saber falar a palavra certa, na hora certa, o coração certo, diante do Deus certo. Ele agora fala: Senhor, mostra que o Senhor é Deus e que Baal não é de nada. Mostra diante de Acabe, diante de Jezabel, diante desses profetas e diante de todo o povo que está aqui assistindo. Mostra que tu és Deus, e se eu sou homem de Deus, recebe a minha oferta e manda fogo do céu agora. E Deus manda fogo, e o fogo de Deus começa a consumir o holocausto, queima ali a carne do animal, pega na lenha, faz uma grande fogueira, e aquelas chamas tomam o formato de uma língua e começam a lamber a água sobre o altar, naquele rego ali ao redor. Eles chupam toda a água, vai lambendo toda a água, e aí de repente a água termina. Quando a água acaba, quando tudo está seco, o fogo de Deus se extingue. Glória a Deus. Todos ficam impressionados diante daquela visão. E Elias manda dizer assim: agora sim, nós entregamos tudo para Deus. E agora sim, Deus mostrou que Ele é Deus. E agora sim, Ele vai mandar chuva sobre nós. Prepara-te, Acabe, prepara de novo, porque grande vai ser a chuva de Deus sobre esse. Mas aí, irmãos,
Estou encerrando já a mensagem. Vem a parte mais interessante. O que é que indica que vai chover geralmente? É quando a gente olha para o céu e vê um monte de nuvens. E o que são nuvens? A nuvem é quando a água aqui embaixo de um rio, de um lago, do mar, ela evapora por causa do calor. Ela evapora, começa a subir em forma de vapor, e ela chega até lá no alto do céu, e ali, por causa que lá no alto do céu é muito frio, aquela água em forma de vapor, ela se converte em gotículas, e elas vão se acumulando. Então uma gotinha aqui, outra gotinha ali, vão se acumulando, e vão se juntando. Quando fica uma quantidade muito grande, aquelas gotículas caem sobre a terra em forma de chuva. Para formar uma nuvem, tem que ter algum lugar onde a água possa evaporar. Só que Israel estava vivendo um tempo de seca. Os rios todos estavam secos, até o ribeiro Querite, onde Elias estava, já havia secado há muito tempo. Não havia nenhum lago, nada, para onde a água pudesse evaporar para formar nuvens. Da onde que ia haver? Quando Elias manda dizer assim: se preparem porque vai chover, todo mundo olha para o céu e no céu não havia nenhuma. Aí Elias sobe no Monte Carmelo de novo, chama o seu moço e fala assim: vai para lá, na outra banda, olha e me diga o que você vê no céu. O moço vai uma vez e volta e não vê nada. Olha, Elias não tem nada. Vai na segunda vez, nada. Terceira vez, nada. Quarta vez, nada. Quinta vez, coisa nenhuma. Sexta vez, nada. O moço já cansado. Aí Elias falou assim: vai lá, olha uma sétima vez. E o moço vai. E na sétima vez ele fala assim: Elias, eu tenho uma boa notícia. Antes não havia nada, mas agora eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E este é o sinal que a chuva de Deus vai descer. Pastor, o que é interessante nisso? Sabe o que é interessante? Sabe de onde que veio essa nuvem? Sabe qual água que evaporou para formar essa nuvem? A água que foi jogada sobre o altar. Sabe por que demorou até a nuvem se formar? Porque a água que evapora do altar, ela tem que subir primeiro. E depois que sobe, ela chega lá no céu. E quando ela chega lá no alto, ela tem que formar a nuvem, para depois a nuvem poder se converter em chuva. Não havia nenhuma outra fonte de água em Israel para formar nuvem. Se não tivessem dado a água, não tivessem jogado a água sobre o altar, a água não tivesse sido lambida e evaporada sobre o altar, não haveria uma nuvem para mandar chuva sobre Israel. Eles semearam água, eles entregaram água e receberam de volta a chuva de milagres da parte de Deus. Pastor, não entendi ainda. A gente muitas vezes quer ver nuvem de chuva, mas não quer entregar a nossa água sobre o altar de Deus. Glória a Deus. É tempo de seca, está difícil, eu vou guardar um pouquinho que eu tenho para mim. Eu vou guardar esse último bolo para mim. Eu vou guardar esse último cântaro de água para mim. Deus mandou você jogar sobre o altar. E quando você coloca no altar de Deus, Deus faz a sua oferta virar uma nuvem de bênção. Glória a Deus, aleluia. Elias fala assim: eu vejo essa nuvem. Pode avisar para o povo que vai chover. Todo mundo se prepara. O céu se escurece e uma grande chuva de Deus cai sobre Israel. Depois de
3 anos e 6 meses de seca. Os rios voltam a encher, a plantação seca volta a brotar, a cor volta para a vegetação, para os animais, para tudo. Israel, que estava morto pela seca, volta a ter vida, porque entregou a sua água, Glória a Deus. porque entregou o seu tudo sobre o altar, e Deus mandou a chuva. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que Deus nos desafia a fazer nessa noite? A entregar o nosso tudo diante do altar. Talvez falte ainda alguma coisa que você tem que entregar. Deus fala para você entregar tudo. Enquanto a gente retém uma parte com a gente, enquanto a gente ainda quer estar no controle, a gente vive uma vida de peça. Mas quando a gente entende que tem que entregar tudo, pega a sua família, entrega ela no altar do Senhor. Pega a sua vida financeira, entrega ela no altar do Senhor. Pega a tua saúde, tira das mãos dos médicos, entrega ela no altar do Senhor. Pega do teu comércio, tira ele das suas mãos, coloca no altar do Senhor. Pega aquela situação que você não consegue resolver, aquele inimigo, aquela pessoa que se levanta contra você, pega esta vida, escreve o nome dela, coloca aqui no altar do Senhor. E você, quando entregar tudo, vai ver que Deus vai receber a sua oferta, que vai subir até a dimensão de Deus e que vai voltar como chuva de bênção para a sua. Deus quer mandar chuva para nós. Aleluia. Mas primeiro a gente tem que aprender a entregar no altar. Muita gente usa essa pregação para falar só sobre vida financeira, sobre dinheiro. Mas é muito mais do que dinheiro. É muito mais do que isso. A entrega para Deus não é só sobre os 10% do dízimo ou a oferta que você separa, é muito mais do que isso. É tempo, é vida, é esforço, é abrir mão muitas vezes de se justificar, de entrar em guerra sozinho e colocar a causa no altar de Deus para que Ele guerreie as suas guerras. Glória a Deus, aleluia. Para que Ele te justifique e para que Ele faça. Quem recebe essa palavra?